Voltem aqui pra gente colocar o nosso amor numa camiseta agora! A dupla especial do papai. Que foi? O episódio de hoje mostra como Lisa descobriu que Springfield faliu devido à inadimplência de impostos por 30 anos e, junto com a cidade, busca a última devedora, Lurleen Lumpkin. O início do episódio mostra o vovô Simpson dirigindo o carro, enquanto Homer está sentado no banco do passageiro, questionando se seu pai estava bem para dirigir à noite. Homer pede para que o vovô pare o carro, mas ele responde pedindo para ele se acalmar e relaxar, como se estivesse em uma orquestra, cercado por músicos brancos. O vovô coloca um CD para tocar uma música e diz a Homer para apreciá-la, lembrando de uma época em que as meninas eram meninas. No entanto, em menos de 5 segundos de música, ele se cansa e decide mudar para outra. Logo, ele começa a passar por várias músicas, reclamando de não gostar de nenhuma delas. Isso acaba fazendo com que ele se distraia da estrada e se desvie para o meio de uma via de mão dupla. Um carro surge em sua direção e Homer é o primeiro a perceber. O vovô também reage a tempo, mas ambos os carros acabam se batendo. Mandou bem. Valeu. E o carro do vovô cai de uma altura, e ao mesmo tempo, vemos que no outro carro estavam as irmãs de Marge, que acharam graça do acidente. O carro acaba capotando várias vezes e desce uma enorme ladeira, parando em outra pista. Fica completamente amassado, com os vidros quebrados, mas mesmo assim, o vovô continua a dirigir até chegar ao fim da estrada. Ao passar por algumas placas, ambos despencam de uma altura considerável. Enquanto Homer fica mal, mas ainda consciente, o vovô parece ter fechado os olhos. Logo, ele recupera a consciência e pede para que seu filho chame uma ambulância. Enquanto Homer digita o número da emergência, o vovô começa a lembrar que, quando estiver no hospital, Homer precisará visitá-lo todos os dias até que ele receba alta. Além disso, ele afirma que durante sua recuperação precisará morar com Homer. Essas palavras fazem Homer desistir de ligar para a ambulância. E o vovô continua falando que ficará na casa dos Simpsons até o último dia de sua vida, o que leva Homer a colocar a mão no rosto de seu pai, pedindo para ele parar. Com isso, o vovô desmaia. Mas na realidade, Homer está dormindo em seu carro enquanto dirige, e é Lisa quem acaba acordando-o. Homer, então, reclama por ter sido interrompido de um sonho maravilhoso e questiona por que sempre acorda antes da melhor parte. Lisa, por sua vez, apenas pede para que ele a deixe em frente à prefeitura. E assim que Homer faz isso, Lisa desce do carro e Homer volta a dirigir. No entanto, ele acaba adormecendo novamente no volante. Lisa toca a companhia da prefeitura e assim que o prefeito a atende, ela avisa que foi lá para entregar os biscoitos que as bandeirantes estavam vendendo. Ao cobrar $30, o prefeito acha o valor caro, mas Lisa começa a explicar que o dinheiro ajudaria a servir a comunidade, plantando árvores, recolhendo lixo e até cortando biscoitos para os animais. Após uma conversa, o prefeito leva Lisa até o cofre, onde deveria estar o tesouro da cidade de Springfield. Ao abrir o cofre, o prefeito S surpreende com a situação, mas quando os dois se preparam para entrar, percebem que o local está completamente vazio, exceto por um rato. Cadê todo o dinheiro? Contas municipais. Tá tudo certo. O prefeito então pega um livro contendo as contas do município e revela que todo o dinheiro foi gasto no novo slogan de Springfield. Ele tenta fazer um acordo com Lisa, sugerindo que ela deixe os biscoitos e ele pagaria o dobro no ano seguinte. Lisa, de forma irônica, responde que não conseguiria acreditar em uma mentira como aquela, e o prefeito começa a se irritar e tenta obrigá-la a deixar os biscoitos. Eles lutam pelo controle das caixas, mas após um esforço, Lisa consegue segurar as caixas e sai correndo do local. Durante a noite, o prefeito convoca uma reunião para anunciar a todos os cidadãos que a cidade de Springfield está falida. Moe se levanta no meio da multidão e questiona o que exatamente significa estar falido. O prefeito, então, esclarece que a cidade realmente está falida, ao ponto de terem que usar um martelo de brinquedo. Quando ele mostra o objeto, todos os cidadãos começam a rir, enquanto o prefeito tenta, sem sucesso, colocar ordem no local. Homer Simpson é o próximo a se levantar de sua cadeira. Ele começa a falar, dizendo que conhece a maioria das pessoas da igreja ou do mercado e começa a dar um sermão, afirmando que em tempos difíceis como aqueles, os americanos deveriam se unir. Todos aplaudem e começam a concordar com Homer, acreditando que ele encontraria uma solução. Homer continua seu discurso, dizendo que todos deveriam arregaçar as mangas e fingir um desastre para fazer o governo federal liberar dinheiro emergencial. E todos continuam a concordar com ele. Então acho que devemos arregaçar as mangas e simular um desastre para fazer com que o governo federal libere uma graninha para nós.
nós. O prefeito, entretanto, fica pensativo sobre a possibilidade de conseguir dinheiro do governo federal. Ele fala baixinho, dizendo que, apesar de ter suas reservas para o jantar em 5 minutos, questiona quem seria a favor da ideia de Homer. Todos levantam as mãos, concordando, e o prefeito então bate seu martelo, declarando a ideia como a decisão final. Uma semana depois, a cidade está completamente destruída, e todos se reúnem em frente à prefeitura. Um homem se aproxima do prefeito e faz uma pergunta sobre quando, exatamente, o furacão passou pela cidade. O prefeito gagueja um pouco, nervoso, mas responde que o furacão havia passado há apenas 5 minutos. O homem então avisa a todos os moradores que a agência iria ajudá-los a reconstruir a cidade, o que faz todos comemorarem. Mas explica que os primeiros 10 milhões de dólares chegariam assim que o formulário fosse enviado, mas alerta que seria necessário pagar uma taxa de 2.500 dólares para processar o pedido. Em uma nova reunião, todos estão reunidos quando o prefeito revela que um oficial falso da FEMA havia roubado 2.500 dólares da cidade e que agora a cidade estava em uma situação ainda pior do que falida. Todos começam a comentar entre si, até que Lisa se levanta, pedindo para que ninguém entre em pânico. Ela explica que analisou os registros financeiros da cidade e descobriu que há milhões de dólares em impostos não pagos. O prefeito, ao pegar as folhas, anuncia que começará a recolher todos os impostos não pagos, começando pelo cara dos quadrinhos até o Milhouse, ignorando o seu próprio nome na lista. E deixa claro que ninguém seria poupado. Todos desde o cara dos quadrinhos até o Milhouse. Ninguém será poupado. Mais tarde, no jornal, é anunciado que vários caloteiros, incluindo um respeitável repórter, já começaram a pagar seus impostos atrasados, com exceção de uma celebridade da música, Lurleen Lumpkin, que havia sido vista no auge de sua fama. Um vídeo da cantora, com uma de suas músicas famosas, é exibido. Enquanto o vídeo passa na televisão, a família Simpson assiste, e Lisa lembra que aquela era a cantora que seu pai havia gerenciado. Bart então concorda, lembrando que Homer era o Coronel Homer, usando aquele terno incrível, e que Lurleen tinha muita vontade de dormir com ele. No entanto, Bart não se lembra do que Marge achava de tudo isso na época. Logo, vemos Marge, que está rangendo os dentes de raiva. Homer, tentando acalmar a situação, pega a mão de Marge e avisa as crianças que o casamento deles é como um carro que, embora tenha suas avarias, continua no caminho. Ele compara o casamento a um país que não consegue fazer um carro que dure mais de 5 anos. E sobre Lurleen, ele explica que só a havia visto na vitrine e nunca entrou dentro da loja. Homer pede então para que todos voltem a se concentrar no noticiário. De volta à notícia, o repórter informa que a senhorita Lumpkin devia 50 mil dólares em impostos atrasados, mas com as multas e taxas para celebridades, esse total chegava a 12 milhões de dólares. No entanto, o repórter acrescenta que a cantora estava desaparecida desde que sua carreira começou a degringolar. Ele avisa que, apesar do valor, todos na cidade estavam atrás dela, não pelo dinheiro, mas pelo prazer de destruir alguém que um dia foi admirado por eles. Em seguida, todos os cidadãos de Springfield começam a vasculhar cada canto em busca da cantora famosa. Guardem um pouco pra mim. Até armadilhas, como a conquista do Grammy, são criadas. No entanto, quem acaba caindo na armadilha não é Lurleen, mas sim o palhaço Krusty. Nelson, ao ver Krusty, corre para pegá-lo, e os dois começam a discutir sobre um prêmio falso. De volta à cidade, em todos os lugares alguém procura pela cantora, mas Homer anda pelas ruas tranquilamente, achando a atitude de todos idiotas, pois acredita que Lurleen está a milhares de quilômetros de distância de Springfield. No entanto, ele é surpreendido quando Lurleen aparece no banco de trás de seu carro e pede para que ele não faça barulho, explicando que está sendo mais procurada do que o último anel de cebola empanado. Homer, bastante atencioso, diz a ela que ela poderia ficar com sua família e que sua esposa ficaria tranquila com isso. Ele a leva para dentro de sua casa, mas quando vai falar com Marge, uma discussão ocorre. Marge deixa claro que quer que Homer tire a cantora de dentro da casa, e a briga continua até que, em um momento, a garagem se abre e o carro da família sai com Marge, levando Lurleen para a casa dela antes que a cantora destruísse sua família. Quando Marge deixa Lurleen no local, ela fica surpresa ao ver que o ambiente não é nada agradável, com ruas perigosas e uma aparência de abandono. Lurleen desce do carro e se despede de Marge. Enquanto Marge continua a andar com o carro, ela olha pelo retrovisor e vê como Lurleen é tratada, ficando assustada. Decidida a ajudar, Marge vira o carro e volta para buscar a cantora. É sua vez de limpar o banheiro. Onde é que tá? Na sua mão.
Dentro do carro, Lurleen agradece a Marge, dizendo que após tudo o que as duas passaram, Marge era realmente uma mulher maior do que ela. No entanto, Marge interpreta esse comentário de forma errada, e Lurleen, percebendo o mal entendido, acha melhor ficar quieta. No dia seguinte, todos estão comendo um churrasco preparado por Lurleen. Assim que Bart a elogia, a cantora explica que é apenas uma receita tradicional do sul, feita com ketchup, Coca-Cola e gambá em molho. Quando a família se assusta, ela logo corrige dizendo que na verdade era frango. Porém, dessa vez, Lisa a repreende e Marge decide se desculpar por ter sido chamada Lurleen de várias coisas feias, embora não se lembrasse exatamente de quais. Rapidamente, Romer lembra todos os insultos que Marge havia dito a Lurleen, juntamente com Lisa e Bart, deixando Marge ainda mais sem graça. No entanto, Lurleen aceita o pedido de desculpas e agradece por todos a terem recebido, apesar de tudo. O momento é interrompido quando o chefe da polícia, Wiggum, chega e manda todos ficarem parados. Ele então tenta se jogar do telhado, mas acaba sofrendo um acidente. Ele me recebido e me escondido. Parada, Pepsi Crime! Rapidamente, dois oficiais chegam e perguntam se ele está bem. Wiggum explica que só havia pulado do telhado porque queria fazer algo heróico. No tribunal de Springfield, Lurleen explica ao juiz que adoraria pagar todos os impostos que devia, mas como a música country havia saído de moda, ela não tinha como arcar com os custos. Após uma pessoa protestar, o juiz decide aceitar a justificativa de Lurleen, condenando-a a pagar $100 por semana até que sua música voltasse a ficar popular. Quando o caso de Lurleen termina, o juiz pede pelo próximo, e o meirinho avisa que o próximo caso envolve um homem processando sua esposa por não se vestir de forma sexy. No entanto, o juiz não aceita o caso, deixando o meirinho completamente sem graça. Temos um homem que processou a mulher por não se vestir sensualmente o bastante no caso do marido excitado. Ao saírem do tribunal, Bart questiona como Lurleen havia conseguido perder todo o seu dinheiro, sugerindo que poderia ter sido com jogos de cassino. No entanto, Lurleen explica que não foi isso. Na verdade, ela havia dado todo o seu dinheiro para seus ex-maridos. Ela então mostra a foto de cada um deles, todos bastante semelhantes a Homer, o que faz Homer elogiar esses homens. Lurleen, por sua vez, avisa que de agora em diante só iria se casar com seu trabalho. Ela revela que já havia aceitado um emprego na indústria da vida noturna. Durante a noite, no seu primeiro dia de trabalho, Lurleen serve cervejas no bar de Moe. Ele, enquanto dá várias instruções sobre o que ela precisa fazer no local, avisa que, se ela conseguir cumprir todas as tarefas, estará contratada. Além disso, ele informa que ela teria que dividir suas gorjetas com ele, já que Moe era seu próprio ajudante disfarçado. Lurleen fica desanimada com o emprego, mas ainda assim começa a servir os clientes. Carl, então, solta uma cantada para cima da cantora, mas ela deixa claro que não está interessada em namorar, deixando Carl completamente sem graça. Ele se afasta, tentando disfarçar o desconforto. Em seguida, Lenny a convida para jogar pedra com ele, mas Lurleen recusa. Lenny, compreendendo a situação, avisa que, embora ela não goste, há outras pessoas no mundo que ficariam felizes com a proposta. Jogar pedras em marmotas, vem comigo? Não. Ok, compreendi. Se você não gosta, tem gente que gosta. Durante a noite, Marge fica surpresa quando Romer conta que Lurleen havia recusado os avanços de seus amigos Lenny e Carl, e Marge interpreta essa atitude como se Lurleen não gostasse de homens. Em seguida, os dois ouvem Lurleen cantando. A música de Lurleen fala sobre o tempo em que chorava em seu berço, quando seu pai pegou o trem e a deixou. Isso a fez sentir seu coração vazio, e ao crescer, ela ficou sem ninguém. Na letra, ela diz que nenhuma bebida poderia curar sua dor, pois mesmo sendo abandonada, era capaz de sentir amor. Enquanto todos na casa escutam a letra da música, ficam tocados. Marge comenta com Romer que agora tudo fazia sentido. Lurleen havia sido abandonada pelo homem mais importante de sua vida. Homer, por sua vez, questiona como é possível um homem abandonar sua família, mas logo começa a se questionar sobre isso e dá uma risada sem graça ao perceber que estava falando besteira. Ao ver Marge colocando um casaco, Romer pergunta onde ela iria, e Marge responde que Lurleen Lumpkin tinha um buraco em seu coração e ela iria tentar preenchê-lo. Marge caminha pelas ruas com seu caderninho em mãos e comenta sozinha que já havia falado com mais de 500 homens com o sobrenome Lumpkin. Apesar de ter conversado com muitos deles, ainda não havia encontrado nenhum sinal do pai de Lurleen. Então, em uma casa mais distante, ela bate na porta de um homem que estava usando uma camisa escrita "Não pago pensão". Ao confirmar a identidade do homem, Marge pergunta se ele seria o pai de Lurleen Lumpkin. A pergunta o faz ficar emocionado, pois ele diz que fazia 30 anos que não via a filha e que acreditava que ela deveria ter entre 12 e
13 anos agora. Marge, então, o corrige, dizendo que Lurleen tem 30 anos e está passando por dificuldades. A reação do homem, no entanto, é apenas colocar o uísque em seu cereal, enquanto Marge insiste que sua filha precisava vê-lo naquele instante. Mas ele só se preocupa em adicionar mais substâncias à sua bebida. Faz 30 anos que eu não vejo minha filha. Ela deve ter o quê? 12, 13 anos agora? Ela tem 34 e está passando dificuldade. No meio da noite, enquanto Lurleen dorme, ela é acordada por um barulho de passos de dança e percebe que só uma pessoa seria capaz de dançar daquela forma. Enquanto isso, na sala da família Simpson, todos estão reunidos, assistindo ao pai de Lurleen fazer seus passos de dança. Lurleen aparece na sala e, ao chamar seu pai, ele a olha e comenta sobre como ela estava se parecendo com a irmã atraente de sua mãe. Mas logo a postura de Lurleen muda e ela o chama pelo nome Royce Lumpkin, questionando onde ele esteve todo esse tempo. Royce, então, começa a se desculpar, dizendo que foi um idiota e se ajoelha, pedindo o perdão de sua filha. Lurleen o encara por alguns segundos, mas acaba cedendo e aceita o pedido de desculpas. E com isso, os dois se abraçam. Marge, então, comenta que foi ela quem fez esse abraço acontecer, mas Homer observa que Royce era um pai péssimo e ainda assim estava recebendo mais amor do que ele próprio, que foi um pai preguiçoso demais para sequer tentar fugir. E ainda tem cabelo! Ah, Bart, traz o meu machado de... Em um parque de diversões, Lurleen aproveita o dia ao lado de seu pai, Royce. Eles compram camisetas iguais de pai e filha, e Lurleen, com um sorriso, comenta que o que mais gosta na camiseta é poder ver o rosto de seu pai sempre. Royce, no entanto, a olha com um semblante mais sério e avisa que não precisa mais disso, pois ele nunca mais iria deixá-la. Homer entra na cabine de fotos com Lisa e Bart, querendo tirar uma foto para estampar na camiseta, mas as crianças não param quietas, o que acaba deixando Homer frustrado. As crianças tentam explicar que o motivo de estarem se movendo tanto é que seu barrigão o empurrava para o joelho, mas Homer não dão muita atenção e continuam tentando achar uma posição. Em meio à bagunça, Homer acaba se irritando com a brincadeira dos filhos, enquanto Lisa e Bart correm, fugindo da situação. Quando a foto é tirada, acaba saindo uma imagem engraçada, nada planejada. O traseiro de Homer aparece no centro da foto. A imagem é estampada na camiseta, e quando as crianças veem, não conseguem parar de rir da situação. Voltei aqui pra gente colocar o nosso amor numa camiseta agora! A dupla especial do papai. Que foi? Durante o jantar, Homer comenta sobre a surpresa de Lurleen ter encontrado seu pai após 30 anos e como, de repente, ele se tornou o pai do ano. Homer questiona em voz alta por que não poderia desaparecer por 30 anos também. E Bart, sem perder tempo, responde que para ele tudo bem, pois até já fez a mala do pai. Homer, tentando manter a seriedade, pergunta se está frio lá fora. E Bart, em tom de brincadeira, já tem a solução com um chapéu na mão. Homer, achando que o filho está tentando usar psicologia reversa, pondera por um momento e decide que vai cortar o bife com a colher e caminhar no teto. Nesse momento, Lurleen chega com seu pai na casa dos Simpsons e, emocionada, diz que ele a fez a garota mais feliz. Por isso, ela compôs uma música para ele. Com o violão nas mãos, Lurleen começa a tocar e cantar a canção. A letra da música conta que o pai dela havia feito chorar por 30 anos e agora voltou para reparar os danos e que há muito tempo não se sente assim feliz com ele perto dela e avisa saber que existe milhões de motivos para ele ter sumido sem explicação, mas que seu pai havia voltado e agora ela se sentia como filha novamente. Então todos se unem para dançar a música juntos, enquanto ela canta alegre que seu pai havia voltado e ela agora poderia ser uma filha novamente. Bart ainda faz uma pichação sobre música country ser horrível, e todos acabam tendo uma participação especial na música e cantam o refrão juntos, encerrando com a chegada do vovô Simpson, juntamente com uma lontra. E aqui vai o vovô com uma lontra! Pai, a música já acabou. Hoje eu peguei 3 ônibus pra chegar aqui. Naquela noite todos dormem felizes, mas Royce, com sua velha natureza escapista, não consegue ficar em paz. Ele caminha de mansinho pela casa, tentando não acordar ninguém, e vai em direção à porta. Enquanto se move pela casa, começa a cantarolar que é um pai malandro e iria escapar de novo. Na manhã seguinte, enquanto todos tomavam café, Lurleen encara pela janela para o lado de fora. Marge comenta baixinho que estava preocupada, e Homer também diz estar preocupado, pois desde que o pai de Lurleen havia abandonado pela segunda vez, ela estava cortando todas as palavras pai de qualquer embalagem que se encontrasse. Enquanto tentava colocar cereal no pote, Bart acaba derramando tudo pelo buraco que Lurleen havia feito e diz que sempre pensou que morar em uma casa cheia de doidos seria legal, mas agora percebe que, na verdade, era bastante deprimente. Enquanto isso, Lurleen chora e Lisa pediu para que ela não ficasse assim. Ela deveria se animar, já que tinha muito talento e a música nova que estava compondo seria um sucesso. No entanto, no jornal, é anunciado que havia uma música subindo rapidamente nas paradas, o mais novo sucesso de uma banda feminina. A música
música começa a tocar na televisão, e Lurleen comenta que parecia muito com a sua música, mas não conseguia imaginar como elas poderiam ter ouvido. Foi então que apareceu na TV Royce, com sua camiseta com a frase "Sem apoio à criança", aparece ao lado da banda. Assim que Lurleen o reconhece, a banda country continua a cantar sua música, e é anunciado que quem havia composto a música era Royce. Ele é convidado para uma apresentação artística, onde mostra seus talentos com a dança. Manda ver, Royce! Ele compôs essa música! Ao desligar a TV, Lurleen avisa que se alguém precisasse dela, poderia encontrá-la, mas logo interrompe a frase, acreditando que ninguém jamais precisaria dela. Então, enquanto Lurleen está deitada, a porta se abre e o Coronel Romer e a Major Marge chegam, deixando Lurleen feliz. Marge começa a dizer que Lurleen está dando poder demais ao pai dela por causa de seus sentimentos em relação a si mesma. Marge diz para parar de ter uma autoestima baseada nos homens da vida dela. Lurleen começa a se explicar, dizendo que para Marge é fácil falar aquilo, pois ela se casou com um gênio gentil e atencioso. Marge apenas concorda, sem muita verdade, e Romer mostra que não era tão inteligente ao acreditar que a franja de sua blusa havia presa uma parte na outra. Marge, então, volta a dizer que só há uma pessoa no mundo que pode dizer a Lurleen o que ela deve fazer. Ela mostra o espelho e diz que essa pessoa é ela mesma. E essa pessoa está aqui mesmo. Papai Noel? Não. São nossos enfeites antigos de Natal. Marge continua dizendo que está na hora de assumir seu destino, pois ela não é nenhum capacho, mas uma estrela. Romer, então, começa a falar para Lurleen se lembrar de que ela pode fazer o que quiser no mundo da música country, desde propagandas de roupas até filmes. Lurleen segura a mão de Romer e o chama de Coronel, avisando que ele ainda é seu guerreiro de poliéster branco. Num local chamado Disco Lixo Branco, Royce parabeniza o trio de mulheres pela música que ele escreveu, dizendo que ela é tão patriota. Ele avisa que mudou a música em um comercial de Chevy e por isso decidiu fazer uma pequena alteração. Onde está escrito que o pai de Lurleen voltou, ele coloca que quem voltou foi para um Chevy. As garotas questionaram o motivo de Royce pedir para elas venderem a música, e ele explica que é apenas para receber dinheiro vivo. As garotas rapidamente se animam, achando a ideia ótima, já que amam dinheiro. Mas logo, a porta se abre e Lurleen entra, dizendo o nome completo de seu pai, chamando-o de ladrão e insultando-o com vários outros nomes. Ela decide se expressar melhor usando o violão e quebra o instrumento na cabeça de seu pai. Você é um ladrão, um safado ordinário. Acho que posso me expressar melhor com isso. As outras garotas a seguram pelo braço, mandando-a parar, pois ainda precisa dele para compor outras músicas. Lurleen começa a revelar que a verdade é que Royce roubou aquela música dela. As garotas ficam completamente surpresas e decidem se juntar para irem contra Royce, enquanto ele foge, dizendo que, apesar de ter abandonado sua filha e adquirido suas músicas, ainda é o melhor produtor de música que as garotas conhecem. Elas concordam com isso, mas ficam irritadas com o fato de ele ser um ser humano desprezível, e por isso decidem que querem fazer palhetas de violão com ele. E nisso ele tem razão. Mas em termos humanos, ele é desprezível. Vamos fazer palhetas de violão com ele. Encerrando o episódio, o ônibus da banda Dixie Chicks espera na frente da casa dos Simpsons, enquanto Lurleen leva suas malas para fora. Ela começa a dizer que nunca vai deixar de agradecer a todos da família Simpson, avisando que agora vai abrir o show das Dixie Chicks, e avisa que acredita que conheceu seu quarto marido, que é mais um parecido com Homer Simpson, porém sem muito futuro, já que ele chega até ela pedindo dinheiro para comprar cerveja. Ela entrega o dinheiro, enquanto Homer comenta que ela havia achado um partidão. Marge começa a dizer que Lurleen sempre será bem-vinda em sua casa, pois de todas as mulheres que se aproximaram de Homer, ela com certeza é a sua favorita. Assim que as duas se abraçam, a família acha o gesto muito bonito, mas Marge sussurra para Lurleen que se ela se aproximar de Homer novamente, irá enforcá-la com seu próprio Mega Hair. Você se aproximar de novo do Homer, eu vou te estrangular com seu aplique e tudo. É isso mesmo, entendeu, querida? Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.